Oi, gente! Hoje o vídeo está sendo gravado à noite, porque foi o tempinho que me sobrou aí para poder gravar esse vídeo para vocês, tá? Mas eu vim trazer algumas atualizações de um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás, de um mês advogando sozinha. E agora já vai fazer 8 meses que eu tô aqui e muita coisa já mudou, muita coisa já ficou mais fácil de fazer, muita coisa já alterei porque não funcionou. E aí eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a padronização dos documentos, tá? Quando eu iniciei, eu tinha alguns documentos já formados, alguns modelos que eu deixo pré-pronto, né, para facilitar aqui meu dia a dia, como por exemplo, procuração, contrato de honorários, declarações, né? Geralmente esses documentos, a minha estrutura eu já deixava pronta no papel timbrado para poder enviar para o cliente assinar. Hoje eu padronizei esses documentos porque antigamente toda vez que eu enviava para o cliente eu alterava alguma coisinha. Hoje eu simplesmente estabeleci a regra que não vou alterar nada no documento, na estrutura, né? Para que tenha essa padronização. Isso é essencial para você fazer a tua identidade para os seus clientes, né? E colocar isso para você como sendo a tua identidade da tua advocacia. Então eu fiz a padronização do meu contrato de honorários, da minha procuração e das declarações que se utiliza ali mais comumente nos processos, né? Fora isso, qual foi a outra coisa que eu alterei, tá? Eu ainda uso o sistema do software jurídico como o Astrea, só que nele eu alterei algumas coisas de organização. Eu coloquei etiquetas que antes eu não tinha colocado. Eu alterei as etiquetas para deixar de uma forma mais fácil de eu filtrar quando eu for fazer relatórios para os clientes, tá? Porque eu comecei a ter um aumento ali no número de clientes e ao mesmo tempo que no fim do mês eu precisava apresentar relatórios para eles. Então, eu fiz essa alteração, coloquei etiquetas, estabeleci uma regra de organização dentro do meu próprio software para que quando eu precise trabalhar com alguém, se Deus quiser vai ser logo, que eu precise trabalhar com um colega advogado, com sei lá, outra pessoa que esteja me ajudando no escritório, ela também estabeleça as mesmas regras que eu, para que não vire uma bagunça, né? Então eu coloquei lá as etiquetas, coloquei a forma de como eu vou fazer esse relatório, quando eu vou apresentar o relatório, eu coloquei na minha agenda, tal dia, sempre irei apresentar relatório para tal e tal cliente. Então, nesse dia eu sempre estou enviando para o cliente o relatório que eu falei para ele, que eu combinei com ele, porque isso estabelece para ele também que você é uma pessoa organizada, que você é uma pessoa que tem ali datas que você respeita e que você atende ele sempre na melhor qualidade possível, obedecendo aos teus critérios de organização e mostrando para ele que você é uma pessoa competente e organizada e segue aquilo que você foi contratado para fazer, né? Fora isso, fora do software, existem mais duas coisas que eu organizei, né, dentro do meu escritório que eu precisava fazer para acabar não me perdendo. A primeira delas é a planilha financeira, tá? Para que eu montei a planilha financeira? Ainda que eu esteja abaixo do limite ali, né, dentro da isenção ainda de imposto de renda ou outras coisas relacionadas à Receita Federal, eu precisei montar a planilha financeira para que eu acompanhe até os pagamentos. Eu não tenho uma controladoria jurídica, eu não tenho um financeiro, né, um setor responsável dentro do meu escritório que me lembre quando é para ser feito o pagamento e não foi feito, né, pelo cliente, por exemplo. Então, eu preciso ainda dessas receitas para que o meu escritório continue gerando. Então, para isso, eu precisei criar essa planilha financeira para fazer o acompanhamento dos pagamentos, aquilo que o cliente combinou, vou fazer o pagamento dia 10, o outro combinou dia 15, para que eu sempre lembre disso, né? Não precise ficar me perdendo ou ficar aquela bagunça. Então, eu coloquei tudo isso na planilha, organizei por mês, organizei por cliente, coloquei quando que vai pagar, estabeleci ali todas certinhas as regras de pagamento para que eu abra aquela planilha e eu entenda quem já fez pagamento, quem não fez, quem eu preciso cobrar porque já se passaram muitos dias ou muitos meses e não me pagou. E aí dessa forma você consegue estabelecer ali uma regra mínima, né, para o teu financeiro. Porque se não for também pela parte financeira, como que você vai conseguir gerenciar o seu escritório e fazer com que ele cresça, né? A gente não pode ser hipócrita, a gente precisa dessa organização para que o nosso escritório continue progredindo, né?
Então eu fiz essa planilha, já tem ali separadinho também ano de 2023 para ano de 2024, porque existem aqueles contratos que podem ser que sejam parcelados e você precisa postergar ali, né, a parcela para 2024. Então você acompanha por meio dessa planilha. Até isso é ótimo para que quando você precisar fazer sua declaração de imposto de renda, você tem todos esses dados, CPFs dos clientes, as notas que você emitiu, você vai pegar tudo isso e você tem essa informação já organizada de uma forma que você consiga passar para o seu contador ou que você mesmo vai fazer de uma maneira organizada e deixe tudo o teu imposto de renda da melhor forma possível, né? E a outra coisa que eu também organizei para fora do software jurídico foi a questão das pastas das minhas parcerias. Eu montei pastas em que eu tenho, às vezes, um parceiro no estado de São Paulo, um parceiro no Rio Grande do Sul, e aí eu tenho a pastinha daquele parceiro e lá dentro eu coloco os contratos que eu fiz com ele de parceria, eu coloco os documentos que eu compartilhei com ele sobre o nosso cliente em comum. Assim eu não me perco, né, em qual contrato está tendo vigência ainda, qual contrato que não está, para poder ter nessa noção de qual parceiro que eu estou fazendo ali um contrato ativo, qual parceiro que já foi, já acabou o serviço, e eu tenho ali sempre uma rotatividade de colegas, porque assim eu consigo aprender com ele, ou ele aprender comigo, e a gente troca experiências e entrega um serviço também de qualidade, que é o que eu mais prezo aqui no escritório. Outra coisa que eu também posso falar para vocês que mudou é sobre o meu tempo de trabalho, tá? Eu comentei para vocês em um vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card para caso vocês queiram ver, sobre essa questão de você delimitar o seu tempo de serviço, você delimitar aquele seu horário de trabalho, né? Então, eu delimitei o meu tempo de trabalho, meu horário da manhã, o meu horário da tarde. Como eu trabalho em home office, eu consegui colocar ali naquele meio alguma atividade que eu precise sair ou que eu precise ir na casa do cliente. Eu organizei ali em blocos, né, conforme eu já tinha mencionado, a minha semana, para a semana que eu precise conversar aqui com vocês no YouTube ou nas redes sociais, a semana que eu preciso fazer uma reunião presencial, a semana que eu preciso sentar para escrever, sentar para me concentrar, tudo isso eu separei, né? Separei porque a gente precisa dessa organização, porque quando você trabalha sozinho, se você não se organiza dessa forma, você não estabelece o seu horário de serviço, você acaba perdendo muito tempo procrastinando, essa é a palavra, né? E você deixa para fazer tudo em última hora ou você acaba fazendo ali na tarde até noite e quando você poderia estar fazendo na parte da manhã, por exemplo, em algum horário que você se organizou. Então, sim, isso é uma coisa que eu melhorei de lá pra cá muito, a questão do meu horário de trabalho, e acho ainda que preciso melhorar muito mais. Eu acho que nós, como seres humanos, temos a tendência de procrastinar em certos horários que fica cômodo, então eu sei que tem muita coisa aí que tem pra melhorar, mas é um ponto que se eu for aconselhar pra vocês, qual a primeira coisa que eu posso fazer no meu escritório? Estabeleça teu horário de trabalho, tá? E vamos para o outro ponto que eu separei aqui, o que melhorou também, tá? Fora tudo isso, uma coisa mais pessoal. É confiança, é a prospecção assertiva, eu consigo melhorar ali a minha dicção, melhorar a forma como eu posso expor as coisas, o meu conhecimento técnico para o cliente, né? Tanto em reunião presencial quanto em reunião online, porque isso é uma dificuldade para quem está começando na advocacia. Eu até uso essa rede, né, do canal do YouTube ou de outras redes sociais para treinar a minha dicção, né? Para que a minha fala, a forma como eu me comunico com o cliente fique mais clara e seja uma forma boa, né? Não juridiquês, mas seja uma forma boa para que ele entenda o que eu tô falando. E assim a gente faça uma troca boa de informações e isso também me ajuda na hora de eu montar, por exemplo, o processo dele. E ele entendeu tudo que eu queria, e ele me passou e eu consigo, assim, com essas informações mais assertivas, montar tudo que eu preciso pro caso dele. Mas eu acho que por hora, gente, era isso que eu queria trazer pra vocês. Quais foram as coisas que mudaram de lá pra cá, né? Não é tanto tempo assim, tem muita coisa pra melhorar, mas é o que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores. Eu gosto de trazer pra vocês aquilo que eu tenho aprendido, pra que vocês possam talvez pegar um ganchinho daqui ou dali e apliquem aí no escritório de vocês e vocês consigam gerenciar tudo isso, né? E fazer com que as coisas melhorem e que as coisas progridam. Tendo mais novidades ou mais temas diferentes eu vou trazer para vocês também. E alguém me perguntou sobre o juramento da OAB feito à distância, tá? Como o meu foi presencial, eu não tenho como falar para vocês como é feito à distância,
mas eu tenho colegas que fizeram a distância e eu vou trazer para vocês aí nos próximos vídeos como é feito um juramento à distância, porque eu sei que tem muita gente que ainda está fazendo, e até por questão de comodidade, não mais da pandemia, graças a Deus, né? E é bom trazer para vocês terem conhecimento aí como é feito. Lembrando que as coisas que eu trago para vocês a respeito da OAB é da minha seccional Paraná Curitiba, tá? Então tem algumas coisas que podem ser que mudem de regras aí de estado para estado, de cidade para cidade. Mas acho que o vídeo, para não ficar tão longo, era isso que eu queria trazer para vocês agora. Eu espero que eu tenha ajudado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, tá? Que isso me ajuda a entender se vocês estão gostando dos temas, se vocês querem aí outras ideias, comentem, né? Se vocês tiverem novas ideias de vídeo que eu posso trazer para vocês, alguma curiosidade que eu não tenha comentado até agora, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo!